Steve Keen é um economista. Ele começou, na verdade, como um tenista que poderia ter se tornado profissional e também é muito de esquerda, como um marxista. Ele adora Marx. Então ele tem visões marxistas, acha que Marx é a melhor mente econômica de todos os tempos, ou pelo menos da sua época. Essa parte eu ainda não consegui entender direito. E você me conhece, eu sou totalmente contra o marxismo e mesmo assim estou aprendendo muito com esse cara. E é por isso que eu sempre procuro evidências que contradigam o que eu penso, porque você precisa encontrar as falhas no seu próprio argumento. Enfim, economista, bem de esquerda, alguém que realmente acredita que Marx tinha as ideias certas, mas já queria chegar a uma conclusão específica. Ele acabou quebrando sua linha de raciocínio. Respeito muito Steve Keen por conseguir dizer, ok, estas partes da ideia eu gosto, mas aqui ela sai dos trilhos. Acho que ele não aborda isso neste vídeo, então provavelmente não vamos falar sobre isso. Mas ele consegue realmente mostrar o momento em que Marx acaba se perdendo, o ponto em que ele erra feio. Então realmente um pensador fascinante. Não o descarte, mesmo que ele pareça ser partidário. Acho que essa é uma interpretação errada dele. Acredito que ele busca entender o funcionamento da economia. Provavelmente não será nosso último vídeo com Steve Keen, pois tentamos trazê-lo para o programa. Então, um economista que acabou sendo uma das pessoas que previu a crise de 2008, ele recebe crédito por isso, mas não ficou rico porque não investe em ações. Ele entende esses ciclos de expansão e retração, e acredita ter uma explicação melhor, mas não deseja atuar nos mercados. Acho que em parte é filosófico, mas infelizmente ele está errado. É um grande erro. Enfim, esse é o Steve Keen. Agora ele vai tentar explicar por que os economistas continuam errando tanto sobre a economia, por que eles não conseguem prever os problemas que estão por vir. Ele vê um grande problema se aproximando agora, que tanto ele quanto eu vemos chegando. Mas ele está apontando para algo que eu realmente não tinha notado dessa forma. Eu já fiz uma análise profunda sobre dívida privada. Então isso já estava no meu radar, mas não desse jeito. E acho que isso vai ser um pilar fundamental na minha visão daqui para frente. Então prepare-se. As nações acumulam dívidas e o mundo pode em breve dever mais do que produz. Nossa dívida nacional agora é maior do que toda a nossa produção econômica anual. Vai haver uma crise da dívida do governo em breve. Quero explicar agora e mostrar por que esses alertas estão errados. Conheça Steve Keen. Ele é um professor de renome mundial e ficou famoso por prever a crise financeira global de 2008 anos antes de ela acontecer. Agora ele está levantando o capô das projeções assustadoras de dívida do GAO para mostrar o ponto cego matemático gritante que a grande mídia ignorou completamente. Os Estados Unidos atualmente têm 31,5 trilhões de dólares em dívida pública. E isso é... Então, antes de tudo, esse número agora é 39 milhões e está se aproximando de 40 milhões. Então cresceu muito desde que esse número foi divulgado. E então, o que é realmente interessante é ver uma das filosofias dele, uma das crenças centrais dele, é que os livros de economia são escritos por pessoas que têm uma compreensão profundamente equivocada de como as economias realmente funcionam. Enquanto passamos por isso, vou ajudar a preencher algumas lacunas no que ele explica, porque quando ouvi pela primeira vez, fiquei muito confuso. Minha reação inicial foi, isso é idiota. Passei horas pesquisando isso, partindo da posição de que esse cara obviamente ele está errado. E deixa eu só montar o melhor argumento possível para mostrar por que ele está errado. Quanto mais eu analisava, pensava, espera, calma. Na verdade, o principal mal-entendido que ele vai abordar é que o governo federal e o Fed precisam ser compreendidos. Que a forma como eles acabam criando dinheiro e injetando na economia é muito diferente da maneira como funciona o empréstimo de dinheiro que já existe. Então, se você enxergar os bancos apenas como intermediários, que simplesmente emprestam para as pessoas o dinheiro depositado, você nunca vai entender corretamente a economia. Nunca! Se você entender que a forma como os bancos realmente fazem isso é que eles criam dinheiro no ato de emprestar. Então agora você precisa observar a dívida privada enquanto ela cresce e diminui e esquecer a dívida do governo, que é um fenômeno totalmente diferente. Então você vai conseguir realmente entender para onde as coisas estão indo. Ok, vou deixar isso por enquanto. Não espero que as pessoas entendam isso ainda. Vai ficar mais claro à medida que avançarmos.
simplesmente parece chato. Na verdade, se você errar isso, acaba criando mitos sobre a economia. Então você precisa entender, este é um aviso sério, só tem um problema. Isso se baseia em visões totalmente míticas e falaciosas. O Government Accountability Office publicou um relatório ao Congresso alertando que, sem ação urgente e contínua para melhorar as perspectivas fiscais, haverá uma crise da dívida do governo. Ok, então o mais importante para ter em mente é que a conclusão vai ser que ele concorda que há uma crise chegando. Ele até concorda que há uma crise da dívida, ele só não concorda. É uma crise da dívida do governo. Ok, voltando à ideia de que quando o governo cria dinheiro, ele está novamente criando dinheiro do nada. Vamos ter que entrar na matemática disso. Acredito que ele faz isso daqui a pouco. Quando o governo cria dinheiro, isso é bom para o PIB, ele vai mostrar os cálculos. Ok. E eu vou explicar isso mais devagar. Mas por enquanto, só coloque na sua cabeça: o governo cria dívida que melhora o PIB. Então, basicamente, a vida das pessoas está melhorando. Novamente, vamos entrar mais nesse assunto. Se você acha que os bancos fazem parte desse sistema, você está certo. Se você pensa que bancos só emprestam depósitos, está muito enganado e você vai ficar para sempre confuso sobre a economia. É essencial entender isso neste momento da nossa jornada. A dívida em relação à economia deve crescer de forma insustentável. Mencionei a dívida do governo porque não especificam se é pública ou privada. Eles simplesmente falam sobre a dívida do governo como se fosse a única forma de dívida, algo que os economistas neoclássicos em geral fazem o tempo todo. E eu quero explicar agora por que esses alertas estão completamente errados, porque os economistas não entendem de dinheiro. É ridículo porque todo mundo acha que economistas são especialistas em dinheiro, mas eles nem incluem o dinheiro em seus modelos macroeconômicos. Os argumentos deles sobre dinheiro se baseiam em conceitos errados de sua criação. Agora, vejamos do que estão alertando o governo dos Estados Unidos. E isso é a mesma coisa que está sendo dita ao governo britânico, ao governo australiano, ao governo espanhol. Governos do mundo todo estão ouvindo que a dívida pública é perigosa. Vocês precisam reduzi-la. Então, o Government Accountability Office diz que a dívida pública vai chegar a 106% do PIB, de acordo com as projeções deles. Até 2029, ela vai crescer 2 vezes mais rápido que a economia nos próximos 10 anos, e eles afirmam que em 30 anos vai chegar a 250% do PIB. Então isso é insustentável para o governo, é insustentável para a dívida. E aqui eles estão simplesmente deixando de fora qualquer outra palavra. Tudo o que eles pensam é na dívida do governo. A longo prazo, é insustentável que a dívida do governo cresça mais rápido do que a economia. Essas são as projeções que eles estão fazendo. Uma coisa realmente importante a dizer aqui é que eles estão certos. Então, se a dívida crescer mais rápido do que a economia, você realmente vai ter problemas. O que ele vai mostrar é que isso não é o que acaba acontecendo quando você leva em consideração como o dinheiro realmente funciona. Lembre-se, nós temos uma fórmula matemática chegando que vai explicar como o PIB é baseado na quantidade de dinheiro no sistema e com que frequência ele circula. E se a única maneira de colocar dinheiro no sistema é através da dívida do governo, o que aliás é verdade, então você se encontra em uma situação onde a única forma de fazer a economia crescer é aumentar a velocidade da moeda. Vou deixar isso de lado agora, pois ficaria complicado demais. Mas por enquanto, só existem 2 variáveis no modelo mental dele. Ok, então o modelo mental dele afirma que o PIB é a quantia de dinheiro no sistema multiplicada pelo número de vezes que circula. Ok, então se eu tenho $1, quantas vezes ele circula pela economia? Eu compro algo por $1, a pessoa para quem eu paguei esse dólar, então compra algo por $1. Ok, então isso seriam 2 vezes, então seriam 2 giros. A velocidade real da moeda, chamada velocidade da moeda, indica quantas vezes ele circula. Acredito que nos Estados Unidos é 1,8, não lembro se ele fala sobre isso aqui, mas esse número está correto. E geralmente fica entre 1,8, talvez 2,2 por aí. Ok, então agora você só tem 2 variáveis. Para aumentar o PIB, é possível injetar mais dinheiro na economia, elevar a dívida pública ou estimular o consumo para acelerar a circulação do dinheiro. Beleza? Se você entendeu até aqui, vai entender que se tiver esse modelo mental, qualquer um que diga que a dívida do governo vai ser um problema está falando besteira, porque não dá para aumentar a dívida do governo sem aumentar o PIB.
Então a dívida do governo é uma função do crescimento do PIB nesse modelo mental dele. Beleza. Se ele estiver certo, não faz sentido dizer que o aumento da dívida do governo cria um problema econômico. Ótimo. Se entendeu até aqui, está indo bem. Continue. Eles projetam o que esperam para a dívida do governo nos próximos 30 anos, e você pode ver que houve altos e baixos na dívida do governo como porcentagem do PIB de 1900 até hoje, mas eles simplesmente projetam um crescimento contínuo. Note que a dívida do governo em relação ao PIB está aumentando exponencialmente. Ok, então outra coisa importante a se notar. O que ele está dizendo é que eles estão modelando algo que é ahistórico. A gente simplesmente não vê isso. Não sobe para sempre. Nós temos todos esses altos e baixos. Então ele já está dizendo que as projeções deles... E aliás, ele acredita muito que o clima vai ser uma catástrofe. E eu acho que, ironicamente, ele está cometendo o mesmo erro ali, onde ele pega esses modelos que só sobem para sempre e não olha todas as flutuações que vemos historicamente. Enfim, estou me desviando do assunto. Ele destaca que a história difere das projeções futuras. Então isso já deveria nos deixar em alerta. Exibir um alerta informando que os números são falsos. Vai ficar quase vertical, a menos que mudemos o nível de gastos do governo. Como você paga juros sobre a dívida do governo, eles também projetam o que acontecerá com esses pagamentos. Então eles dizem que o recorde histórico foi lá no início dos anos 1990, quando os pagamentos de juros eram 3,2% do PIB. Agora eles estão no mesmo nível e projetam que vão triplicar nos próximos 30 anos. Então isso é um alerta sério. Só tem um problema. Isso se baseia em visões totalmente míticas e falsas sobre como o dinheiro é criado numa economia capitalista e não é exclusivo do Government Accountability Office. Todos os economistas aprendem isso na universidade. Este trecho é do livro de macroeconomia do Mankiw. E só para ler aqui, quando o governo gasta mais do que recebe em receita de impostos, o déficit orçamentário resultante reduz a poupança nacional. A oferta do que eles chamam de fundos emprestáveis. E, fundamentalmente, você pode considerar isso como o dinheiro que está nas suas contas bancárias, porque esse é o dinheiro que você tem disponível para emprestar para outra pessoa. Então, se a oferta de fundos emprestáveis diminui. Quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, ele acaba afastando empresas que, de outra forma, pagariam empréstimos para financiar investimentos. O modelo simples de oferta e demanda de Mankiw mostra que o déficit orçamentário reduz a oferta de fundos emprestáveis, pois retira recursos que as famílias emprestariam às empresas e os direciona ao governo. Então essa é a mentalidade que todas as pessoas que aceitam a economia neoclássica tradicional têm em suas cabeças. A maioria dos que trabalham no Government Accountability Office são economistas. Eles aprendem e consideram isso correto. O problema é que não é. Eles aprendem o que é ensinado na universidade, que usa diagramas de oferta e demanda, como visto no trecho de Mankiw. Os bancos não usam curvas de oferta e demanda para decidir quanto vão emprestar, e sim a contabilidade de partidas dobradas. E isso soa imediatamente entediante. Contabilidade de partidas dobradas lembra contadores e é algo bem chato. Na verdade, se você errar nisso, você cria mitos sobre a economia. É preciso compreender a contabilidade de partidas dobradas para entender como os bancos funcionam e como o dinheiro é criado em uma economia capitalista. A contabilidade de partidas dobradas, antes de tudo, classifica todos os direitos financeiros como ativos ou passivos financeiros. Um erro que ele cometeu ali é que não se trata de uma coisa ou outra. Sempre é tanto um ativo quanto um passivo. Para sempre. Então você acaba com matéria e antimatéria. E essa é uma grande parte do argumento dele. O que ele está dizendo é que as pessoas parecem não entender que quando você cria uma dívida, você cria isso, você tem tanto do passivo quanto o ativo. E então, se você quitar essa dívida, você perde tanto o passivo quanto o ativo. Ou seja, eles simplesmente se anulam. E as pessoas não estão pensando no fato de que, à medida que você paga a dívida, esse dinheiro deixa de existir. E se ele estiver certo? E o PIB é uma função da quantidade de dinheiro no sistema, vezes a velocidade de circulação da moeda, quantas vezes ele circula. Retirar dinheiro do sistema vai desacelerar o seu PIB. Então é aí que entender essa coisa de matéria e antimatéria é muito importante. Porque se você entende que elas se anulam, então você entende por que ele está dizendo que esse crescimento não é um problema, porque elas se anulam. E retirar isso do sistema se torna um problema, porque elas se anulam,
pois afetam diretamente o seu PIB certo. Você registra as transações 2 vezes em cada linha, uma vez como lançamento de crédito e outra como lançamento de débito. É isso que torna a contabilidade muito difícil de aprender. Mas você também registra todas as transações de 2 perspectivas, dos credores e dos devedores. Então, cada transação exige pelo menos 2 daquilo que eu chamo de tabelas de Godley em Ravel para mostrar a dinâmica geral. Agora, o meu lado da economia, que remonta a Joseph Schumpeter, lá no início dos anos 1900 e até antes, nas disputas entre diferentes escolas de pensamento econômico no século XIX, o meu lado tem dito que isso está errado. Certo, bancos não são intermediários. Bancos criam dinheiro ao criar dívida. E esse argumento só tem sido feito por críticos da economia há décadas. Em 2014, o Banco da Inglaterra admitiu publicamente que críticos como eu estavam certos e os livros didáticos errados. Ele está 100% correto. Eu nem sabia que os economistas neoclássicos consideram os bancos como intermediários. Na verdade, existem pessoas. Pode até ser Ben Bernanke, não me cite sobre isso. Mas havia um economista muito importante que dizia que a maneira correta de pensar sobre um banco é que eles pegam um pouco de dinheiro para distinguir quem é digno de receber empréstimo e quem não é. Embora esse seja o papel deles, na verdade fazem parte do sistema bancário central. Ao criar um empréstimo, geram dinheiro do nada. Esse dinheiro não existia e agora existe. E agora os bancos são responsabilizados no sentido de que eles precisam ter ativos registrados que correspondam a índice de solvência, por assim dizer. Eles precisam ter mais ativos que passivos, senão ficam insolventes. Então eles têm regras assim. E é exatamente assim que um banco pode acabar quebrando, quando eles precisam dar baixa em tantos ativos que os passivos acabam ficando maiores do que os ativos. Mas é muito importante entender essa parte se a gente vai começar a mapear como os economistas neoclássicos acabam se metendo em problemas. Porque eles pensam no banco simplesmente como um intermediário de depósitos, o que não criaria novo dinheiro e, portanto, não afetaria o PIB. Enquanto que se for o que realmente é, e eu fico chocado ao ouvir que alguém defenda isso. Mas por que temos um sistema federal de banco central? Quando um banco cria esse novo empréstimo, eles não estão tirando dos depósitos? Ok, isso é algo muito importante de entender. Eles não estão tirando dos depósitos. Eles têm uma licença do Fed para simplesmente criar esse dinheiro. E pronto, esse dinheiro passou a existir. As reservas são determinadas pela quantidade de notas que as pessoas querem segurar ou precisam para suas transações e pela quantidade de notas e reservas que os bancos querem manter, dado o nível das taxas de juros na economia. O Banco Central não escolhe ou define isso, apesar do que alguns livros de economia dizem. Foi publicado o relatório Money Creation in the Modern Economy, que afirmava que a criação de dinheiro, na prática, difere de equívocos populares. Bancos não são só intermediários que emprestam depósitos de poupadores, nem multiplicam o dinheiro do Banco Central. Então, está criticando 2 modelos que os economistas usam para supostamente descrever o sistema monetário. Um é chamado de fundos emprestáveis, o outro é chamado de multiplicador monetário. O Banco da Inglaterra afirmou que os 2 modelos estão errados. Ao criar esse modelo, percebe-se que a dívida privada não tem impacto relevante na economia. Se este vídeo te mostrou que suas ideias sobre a economia estavam erradas, você vai gostar do pacote de livros gratuitos já pedido por mais de 5.000 pessoas. Ele custa $50, mas está grátis agora. Acesse steveking.com, clique no botão preto e preencha seus dados ou use o link na descrição. Em cerca de 60 segundos, você receberá o pacote de livros gratuitos. E depois disso, se quiser estudar comigo pessoalmente e usar meu software exclusivo, o Revel, também haverá um convite para participar desse curso. Então, isso está mostrando o modelo convencional de que os bancos são apenas intermediários no Revel. E o que eu tenho é que existem 2 tipos de depositantes nesse modelo. Existem os poupadores, que emprestam dinheiro, existem os tomadores de empréstimo, que pegam esse dinheiro emprestado e depois o utilizam para outros fins. A dívida que é criada através do sistema bancário não é um ativo dos poupadores, é um ativo dos bancos. E é bem fácil passar por isso e modificar no Revel. Se o modelo dos livros didáticos estivesse certo, então você estaria correto em ignorar a dívida privada. Mas isso não está certo. Posso facilmente mudar e afirmar que a dívida não é um ativo dos poupadores. Não é verdade que poupadores emprestam dinheiro e recebem juros. Os bancos detêm a dívida e ficam com a renda dos juros. Posso corrigir isso rapidamente.
Vou dizer que não sigo o modelo dos livros didáticos. Para simplificar, finjo que os bancos gastam a renda dos juros instantaneamente. Na realidade, isso leva tempo, mas deixaria o modelo mais complexo. E eu só quero focar na essência da realidade de que se você diz que os bancos não são criadores de dinheiro, então você pode ignorar a dívida privada nos seus modelos da economia. Assim que você entende que os bancos criam dinheiro, isso gera demanda extra. Não dá para ignorar o setor bancário na macroeconomia. Só alterei esse ponto. Acho que ele aborda de forma rápida e superficial a ideia de que o juro do dinheiro não causa a demanda. Vai ser interessante pesquisar mais para ver se me convence. E eu realmente acho que as taxas de juros têm um efeito, e é em parte por isso que o Fed intervém. Agora, eu acho que Jeff Snyder está certo ao dizer que o Fed reage muito mais do que lidera. Mas se você encarece o crédito, as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado. É simples assim, porque elas entram nisso assumindo que vão ter que pagar essa dívida de volta. Kim tem uma teoria sobre o jubileu da dívida, mas hoje, quem pega dinheiro emprestado sabe que precisa pagar. E então, no mínimo, elas vão ter que fazer esses pagamentos de juros. Então, à medida que os pagamentos de juros aumentam, e você pode ver isso no mercado imobiliário hoje em dia, conforme as taxas de juros sobem, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado. Ainda não entendi por que ele é tão desdenhoso em relação a isso. Eu não sei se é porque ele se acostumou tanto a tentar simplificar, que meio que esqueceu que existe um impacto psicológico muito real em tudo isso. Olhe para o Japão. Eu já falei sobre isso muitas vezes antes. Você quebra a psicologia deles com o estouro da bolha em 1989, além de alguns elementos culturais únicos para eles, e eles simplesmente param de gastar. Mesmo com juros baixos para estimular a economia, eles só pensam, não quero dever nada. Por isso não fazem empréstimos. É uma questão psicológica. Então, eu diria isso mesmo. Uma maneira mais sensata de interpretar isso é que se um banco percebe que a economia está começando a desacelerar, se reduzirmos as taxas de juros, isso vai estimular a demanda. A menos que haja algum outro princípio psicológico em jogo e possamos começar a impulsionar as pessoas. Então leve isso em consideração. E eu vou começar sem concessão de crédito. E claro, sem concessão de crédito nada acontece. Mas suponha que agora haja empréstimos tipo $1 por ano. Você nota um aumento no dinheiro nas contas dos tomadores. Os empréstimos criam depósitos. A proporção da dívida privada aumenta, mas nem de longe tanto quanto na simulação anterior, e o PIB está aumentando. Para quem não está olhando para a câmera ou para a tela, basicamente o que você vê é que nesse cenário, como eles são criadores de dinheiro, tudo isso se move em conjunto. Então lembre-se, o ponto fundamental ao qual as pessoas reagem é que se sua dívida cresce mais rápido do que o seu PIB, você tem um problema. E o que ele está mostrando é que quando você começa a modelar isso de forma precisa, que é a criação de dinheiro, a própria dívida está impulsionando o PIB. Então você não consegue separar essas coisas. Atividade econômica adicional e o PIB aumenta. Agora, isso é completamente ignorado pela economia convencional. Eles ignoram o nível da dívida privada. Agora, se ao mesmo tempo a concessão de empréstimos fica negativa, como estou mostrando agora, então o PIB cai. Deus o abençoe. Ele já explicou isso várias vezes, em diversos vídeos, então é preciso juntar tudo o que ele fala. Acho que ele explica a matemática depois, mas seria útil agora. Vou lembrar a todos da fórmula que discutimos antes. No modelo mental dele, preciso pesquisar mais para saber se é um modelo universal. Mas no modelo mental dele, o PIB é simplesmente o cálculo da quantidade de dinheiro no sistema multiplicada pela taxa em que ele circula. E, sendo assim, obviamente, se você começar a colocar menos dinheiro no sistema, então o PIB vai começar a cair. Agora, uma coisa que precisaria ser acompanhada é... Se desacelerar a taxa de empréstimos basta, acredito que para esses números fazerem sentido, é preciso assumir que os empréstimos estão sendo pagos e isso é a força destrutiva. Assim, conforme os empréstimos são pagos, você altera a equação do PIB, pois é o dinheiro no sistema vezes a velocidade. E então agora, à medida que as pessoas pagam a dívida, porque você está pensando, bem, eu peguei dinheiro emprestado do Drew. Eu devolvi esse dinheiro para o Drew. Esse dinheiro ainda existe, ele só não está mais no meu bolso, agora está no bolso do Drew. O que ele diz é, não, seus filhos da mãe, não é assim, isso é dinheiro do Banco Central. Quando te emprestam e você paga, esse dinheiro deixa de existir. Ele deixa de ser um ativo para o banco. Ele simplesmente desaparece. E assim esse dinheiro é destruído à medida que é devolvido.
Certo? Então, se você realmente quiser entender esses números e por que eles começam a cair, precisa entender isso. Os economistas clássicos fazem isso, infelizmente fazem, então você ignora o quanto o funcionamento da economia depende do nível de criação de crédito pelo setor privado. Neste modelo simples, a dívida privada e o PIB sobem juntos. Quando a dívida cai, o PIB também cai. O mainstream ignora isso. O conselho deles sobre o sistema bancário privado está errado, pois bancos criam dinheiro ao emprestar, gerando dívidas simultaneamente. Esse dinheiro circula e gera mais atividade macroeconômica. Então você não pode ignorar a dívida privada e entender a macroeconomia. Mas é isso que todos os economistas convencionais fazem. Eles continuaram mesmo após serem surpreendidos pela crise financeira global causada por concessão de crédito privado. Não previram nem deram atenção a isso. Eles não perceberam o dano que isso causaria e agora continuam nos aconselhando como se fossem especialistas no sistema monetário. Ao focar só na dívida do governo e ignorar a privada, você percebe que é com essa linha que eles se preocupam, deixando de lado a outra. Eles ignoraram isso na época da crise financeira global, que é aqui. Eles ainda ignoram isso hoje. Eles se recusam a aprender com a história. Agora, por que eles se recusam a aprender com a história? Porque a história refuta a teoria deles. E, infelizmente, a maneira como os acadêmicos em geral se comportam, especialmente aqueles das ciências sociais, é que eles ignoram as evidências que contradizem seu sistema de crenças. Eles ignoram tudo que desafia seu paradigma. Publico esse gráfico há 20 anos e só tive 1 ou 2 economistas que sequer tentaram entender o que está acontecendo. No modelo mental dos economistas, chamado fundos emprestáveis, isso é verdade porque bancos não emprestam dinheiro, mas no mundo real, eles emprestam. Você olha para o mundo real e esse é o padrão que você vê entre crédito e desemprego. Cara, pausa. Você tem que olhar para as suas telas. Esse é um dos gráficos que eu estava esperando aparecer. Então, crédito privado comparado com emprego. E eles são, como ele disse, efetivamente imagens espelhadas um do outro. Então, à medida que a dívida privada aumenta, as pessoas têm mais dinheiro, o que significa que elas estão comprando mais das empresas, o que significa que as empresas podem empregar mais pessoas. À medida que a dívida privada diminui, as pessoas têm menos dinheiro e, portanto, compram menos em diferentes lojas. E assim, essas lojas ou empresas podem contratar menos pessoas. Para estimular o consumo, é preciso injetar dinheiro no sistema por meio da dívida privada. Assim, as pessoas gastam mais e os empregos retornam. Agora, isso vai acabar sendo uma explicação meio grosseira e simplificada demais de como a economia funciona. Obviamente, para quem está prestando atenção, sabe que a Covid causou um aumento de 30% em 6 anos de inflação. Então a inflação é muito real. Ele não aborda nada disso aqui. Eu acho que ele está com um certo tipo de TPT. Ele ficou tanto tempo gritando no vazio, tentando fazer as pessoas ouvirem ele, e ninguém ouve. Que talvez haja uma certa frustração, uma certa raiva, e ele não está abordando algumas das questões mais sutis. Tipo, ok, obviamente a inflação importa. Estamos criando um problema para nós mesmos agora. A quantidade de juros que você paga sobre a dívida do governo é extremamente destrutiva. Por isso as pessoas continuam prestando atenção nisso. E ele não está falando sobre isso aqui. Ele já falou sobre isso em outros lugares. Vou simplificar, talvez mais do que ele gostaria, mas acho que chega perto da verdade. A filosofia dele seria mais ou menos assim. Você quer aumentar a dívida do governo, literalmente, para sempre. Você nunca quer quitá-la, literalmente, como uma questão de princípio. Não se preocupe em pagar a dívida do governo, isso adiciona dinheiro ao sistema. E assim como o dinheiro privado adiciona dinheiro ao sistema, você quer fazer isso. Então a dívida do governo, na verdade, ao manter déficits e tudo mais, está criando novo dinheiro. Esse novo dinheiro entra no PIB e faz o dinheiro crescer. Agora, eu diria que se você não seguir o que ele propõe, que são jubileus de dívida, e eu suponho que ele queira que eles aconteçam em um cronograma consistente. Então, toda vez, não sei se é quando a dívida atinge um certo nível, ou a cada tantos anos, mas em algum momento você faz isso. Uma recomendação específica dele foi dar um cheque de $100 mil para todos. Mas esse cheque de $100 mil tem restrições extremamente rígidas. Então, se você tem dívida, você deve usá-lo para pagar a dívida. Se não tiver dívidas, invista em empresas que usarão esse dinheiro para pagar suas próprias dívidas. Assim, você ganha participação nelas. Interessante.
E ele estava dizendo que um dos motivos pelos quais o ato de pegar dinheiro emprestado é tão importante, além da simples criação de dinheiro, é que isso vai de uma forma verdadeiramente capitalista para as empresas que vão inovar e tudo mais. Sem o jubileu da dívida, o que ele diz é loucura, pois os juros vão subir tanto que viram um absurdo e surgem problemas. Quero deixar isso claro. Do jeito que a economia está estruturada hoje, você não pode simplesmente fazer isso. O objetivo dele é fazer as pessoas entenderem como tudo funciona para que possamos migrar para um sistema que reconheça isso. Basicamente, a economia vai bem quando o dinheiro entra através de dívidas e vai mal quando o dinheiro sai pagando essas dívidas. E é por isso que mesmo se você olhar para o Japão, quando eles entram naquele momento de droga, preciso pagar minha dívida, a economia estagna, porque ele está dizendo que você não está colocando dinheiro novo no sistema. Você precisa colocar dinheiro novo no sistema. Então, eu não conheço bem a situação do Japão, mas juntando uma coisa com a outra, eu tenho a sensação de que vai acontecer mais ou menos assim. Parte do motivo pelo qual o Japão teve dificuldades por tanto tempo foi porque todo o dinheiro deles buscava retorno em outros lugares. Então, o dinheiro não era realmente inflacionário dentro do Japão. Ele estava sendo investido fora. E agora, parte do motivo pelo qual o Japão pode descobrir que toda essa questão inflacionária, na verdade, os tira desse marasmo, mesmo que a inflação seja assustadora, é que isso está fazendo o Japão trazer o dinheiro de volta para dentro do país. Primeiro, porque agora eles realmente podem obter retorno sobre ele. Vai ser interessante ver como essas dinâmicas se desenrolam. Ainda não pesquisei muito sobre isso, são só pensamentos iniciais. Mas é muito interessante quando você começa a perceber essa relação entre a dívida privada e a saúde da economia. Mais uma vez, porém, quero afirmar enfaticamente, esse sistema é sinistro. Não deveríamos estar nesse sistema. Esse sistema, do jeito que está agora, é meio parecido com o que fazemos com a saúde. Fazemos uma coisa boa de um lado e uma coisa ruim do outro. Então, na saúde, a gente socializa pra caramba e depois deixa o livre mercado controlar uma parte disso. Quando o governo é o pagador garantido, tudo encarece e fica desorganizado. Por isso, é preciso escolher entre livre mercado ou pagador único na saúde. Você pode olhar para outros países e ver se o sistema de pagador único funciona melhor. Eu diria que ele resolve alguns problemas de forma melhor, ninguém vai ficar totalmente desamparado. Mas se você quiser algo feito rapidamente, ou feito pelos melhores dos melhores, você vai vir para os Estados Unidos. Então tem seus prós e contras. Mesma ideia aqui. Sim, deixamos as pessoas acumularem dívidas, o que faz a economia crescer rápido, e todos aproveitam enquanto tudo funciona bem. Quando ficam com medo e tentam pagar as dívidas, criam o próprio problema. Então vem uma crise como a de 2008 e tudo explode para todos. Agora você tem que dar cheques de estímulo para todo mundo até não aguentar mais para fazer a economia funcionar de novo. Mas como a gente não faz perdão de dívidas de forma significativa, você acaba tendo esse efeito inflacionário, um ciclo vicioso, vira uma loucura e perde o controle. E a última coisa que vou dizer, e não precisamos continuar com isso, é que você acaba enfrentando um risco moral. Então, se todo mundo souber que a cada 10 anos tudo isso vai ser zerado, eu vou gastar sem pensar. E sei que vai ser zerado. E basicamente vou gastar até chegar nos 100 mil, talvez um pouco mais, porque sei que vai ser pago. E é aí que os comportamentos começam a sair do controle. Por isso é importante. Esse é só um dos motivos. É importante que os economistas saibam do que o Steve está falando. Mas você não podia divulgar isso, porque as pessoas iriam agir de um jeito muito esquisito com dívidas. Mas para o seu ponto, isso estimularia a economia de outra forma? Se eu souber que em 8 anos 100 mil dólares serão quitados, vou investir mais em uma casa, em um carro ou comprar um novo. Como isso afetará o preço de tudo? Então você está dizendo que, porque eu estou gastando mais, isso tornaria as coisas mais caras. Claro, eu estava pensando no outro lado, onde isso aumentaria o PIB, lucros recordes. As pessoas, eu ficaria mais, eu adoro isso. Mas sim, vamos debater sobre isso, 1000%. Isso é brilhante. Então você entende por que não dá para simplesmente dizer, beleza, Steve, vamos colocar mais dinheiro no sistema. Então, o custo das coisas é sempre uma relação entre quanto daquele item as pessoas querem e quanto dinheiro está disponível para comprá-lo. E você está 100% certo. Se os salários reais estão crescendo, ou seja, se eu realmente estou ficando mais rico, posso comprar mais coisas, estou em uma ótima situação. Se os salários nominais aumentam, mas compro menos, recebo mais dinheiro, porém compro menos coisas. Isso acontece hoje, mesmo com o aumento do dinheiro das pessoas. Os salários nominais aumentaram, mas os salários reais caíram. Então não importa que as pessoas estejam, entre aspas, ganhando mais dinheiro, elas se sentem pobres porque realmente estão pobres.
Se você conseguisse fazer isso na proporção ideal, é aí que a economia fica tão complexa que muitos desistem. Você sempre quer inovadores criando novidades e barateando as coisas. E então podemos inundar o sistema com dinheiro para engolir toda essa inovação. Agora, eu acho isso perverso. Eu acho que as coisas deveriam ficar mais baratas com o tempo e as pessoas deveriam apenas administrar seu dinheiro. Mas se escolhermos agir de forma irresponsável, lubrificar as engrenagens, enlouquecer, acumular dívidas e travar guerras sem fim, sem restrições, dane-se. É uma escolha. Foi a que fizemos, então é aí que estamos hoje, querendo ou não. Mas é por isso que você tem que ter cuidado, porque o que acaba inevitavelmente acontecendo é que existe um equilíbrio tão delicado entre a taxa real em que as pessoas conseguem inovar. E para realmente mostrar como isso pode dar errado, em 2008 a gente enlouqueceu e salvou todo mundo. Não foi um grande problema, não houve inflação insana. Então todo mundo diz, olha só, havia toda essa demanda reprimida na economia. E no momento em que o dinheiro começou a circular na economia, cara, eles simplesmente atenderam a demanda. Isso é fantástico. O que faltava era dinheiro de verdade. Quando as pessoas conseguiram, as fábricas aumentaram a produção. Produzem mais, as pessoas compram, já desejavam esses produtos, e a economia podia produzi-los, só faltava o dinheiro. Agora que temos, tudo certo. Por isso, 2008 foi ruim para quem perdeu a casa. Mas para os resgatados não fez tanta diferença. Então veio a Covid e as pessoas lembraram da demanda reprimida. Sem problemas, espalharam dinheiro. Economistas gritavam. Isso é muito mais dinheiro do que precisávamos. Eles insistiam, tá tranquilo, tem demanda reprimida, você só vai acumular. Mas os preços subiram 30% porque não havia essa demanda. Então agora você tinha mais dinheiro correndo atrás dos mesmos, na verdade, mais dinheiro correndo atrás de menos produtos. Essa foi a verdadeira catástrofe da Covid. Você colocou mais dinheiro em circulação e quebrou a capacidade de produzir as coisas porque os navios não iam a lugar nenhum, as pessoas não iam trabalhar. E então você tem essa catástrofe insana da inflação de 30%, a mudança de fase, como Jeff Snyder chama, que ainda faz com que as pessoas tenham uma vida muito pior hoje do que em 2019. Todos esses fatores devem ser considerados, inclusive o impacto na psicologia das pessoas. Isso faz com que gastem ou assumam mais ou menos dívidas, apenas por acreditarem na direção das coisas, e isso se espalha amplamente. Se você está ouvindo isso, provavelmente não é uma das pessoas com quem precisamos nos preocupar. Você vai ser sensato, você vai entender, mas a grande maioria da humanidade simplesmente pensa, caramba, eu tenho um monte de dinheiro, os cards de Pokémon estão valorizando. YOLO, porra! Tipo, se as pessoas não se lembram do caso da GameStop, durante a Covid, aquilo foi insano. NFTs, insano. Era como se fosse um universo totalmente diferente. E agora, entendendo macroeconomia e olhando para trás, eu penso, meu Deus, eu não conseguia enxergar nada disso enquanto estava acontecendo. Então a economia é extraordinariamente complicada, para resumir tudo isso. Acho que Steve Keen está certo ao dizer que os economistas neoclássicos não estão prestando atenção. Eles não estão modelando a criação de dinheiro como se os bancos fizessem parte do sistema bancário central, que cria dinheiro do nada e o destrói quando é pago de volta. E, em vez disso, pensam que é como se eu desse dinheiro ao banco e o banco emprestasse esse dinheiro. Então, quando o dinheiro volta para mim, eu recebo meu principal de volta mais os juros. E agora a economia cresceu e está tudo bem. Ninguém pensa, de onde veio o dinheiro dos juros? Pois é, ele vem do gasto deficitário. É tão louco, eu me lembro de ter falado sobre isso provavelmente há 1 ano. E eu fiz uma análise aprofundada sobre como o dinheiro só passa a existir através da dívida, mas as duas coisas simplesmente não se conectavam para mim. Então é muito interessante. Vamos trazer mais vídeos do Steve Keen futuramente. Você ouvirá dele mesmo o que pensa sobre Marx, que ele ama pra caralho. É fascinante para mim que alguém que reverencia um pensador, que na minha opinião causou mais danos à sociedade do que talvez qualquer outro ser humano que já viveu, e ainda assim está totalmente do lado dele, reconhecendo que ele é um pensador brilhante, tudo isso. Mas dando crédito ao Steve, ele afirma que Marx já tinha um objetivo filosófico e distorceu a lógica para alcançá-lo. Steve é honesto quanto a isso. Fico chocado que ainda tenha conotação positiva, mas isso é assunto para outro momento. Cara, eu realmente espero que isso tenha agregado muito valor, porque ele está realmente expandindo minha compreensão sobre a relação de causa e efeito na economia. Acredito que isso será fundamental para minha visão econômica de mundo. Espero que também seja igualmente esclarecedor para vocês.
Vamos dedicar mais tempo a ele. Ideias realmente importantes. Algumas pessoas querem que você diga seu bordão de despedida. Seja lendário. Sério? Só queremos garantir que isso seja indispensável. Isso foi ridículo. Alguém disse, lembre o Drew. Tudo bem, pessoal. Até a próxima. Sejam lendários e cuidem de todos. Vamos lá, vamos lá. Todos no chat pedem que eu diga a frase. Diga a frase, Bart. Tudo certo. Se curtiu a conversa, veja esse episódio para saber mais. O nome dele é Jeff Snyder e seu canal no YouTube é Eurodollar University, se não me engano. Vai aparecer na tela em um segundo e ele está fazendo uma análise do CPI que acabamos de ver. E as pessoas deveriam ficar animadas? Porque, obviamente, a inflação caiu bastante.